E dando sequência no nosso projeto, nesse vídeo nós vamos criar os projéteis que o player vai disparar. Beleza? Então, primeira coisa, vamos vir aqui na classe, no arquivo classes.js e vamos criar a classe referente aos projéteis que serão criados. Então, vou criar aqui uma classe projectile extends, que ela vai herdar também características de sprite. Então vamos criar aqui um método constructor, recebendo os parâmetros, né, o valor para as coordenadas em x, o valor para as coordenadas em y, o radius, que vai definir as dimensões do nosso projétil, color, e o nosso projétil ele vai receber um objeto que eu vou chamar de velocity. Esse objeto, ele vai possuir dois atributos, que vai ser a velocidade em x e a velocidade em y, para mover o projétil pela tela. Então, dentro do nosso método construtor, eu vou chamar o super, passando os valores de x, y, radius e color. E vou dizer ainda que this.velocity vai receber velocity. Bom, ainda na nossa classe projétil, eu vou criar um método update. Porque o nosso projétil ele vai se mover. Então, se ele vai se mover, ele precisa de um método de atualização, né? Primeira coisa que eu vou chamar aqui no update vai ser o this.draw, que ele está herdando aqui do sprite, esse mesmo draw aqui, né, para desenhar na tela. Depois do this.draw, eu vou mover efetivamente o nosso projétil, né, atribuindo algum acréscimo nos seus valores, né, nas coordenadas x e y. Então, vamos lá, dizer que this.x vai ser acrescido, então mais igual a this.velocity.x. E da mesma forma, no nosso eixo y, this.y mais igual this.velocity.y. Beleza? Com relação à classe, vai ser só isso aqui. Tá? Agora, vamos aqui no script. Então, eu tenho que criar algumas coisas aqui para nos ajudar. Bom, a primeira coisa, eu vou criar um array que vai conter todos os nossos elementos do tipo projétil. Beleza? Então, eu vou criar aqui um let, eu vou chamar de projectiles, e vai receber aqui um array vazio. Eu vou criar também uma const, que eu vou chamar de shooting speed, que vai armazenar aqui um valor, que vai ser a velocidade na qual o nosso projétil vai se mover, né? A velocidade em função da qual o projétil vai se mover na tela. Colocando aqui, fica mais fácil caso vocês queiram depois mudar essa velocidade, né? Colocar mais lento, mais rápido. Então a gente vai criar essa constante aqui, atribuindo um valor, depois a gente usa esse valor dentro da classe. Então beleza, quando que eu vou querer criar esse projétil no nosso jogo? Vai ser no momento em que o jogador clicar na tela, clicar no canvas, né? Então eu vou associar um event listener ao canvas, dizendo que quando o jogador clicar, então a gente vai criar um projétil que vai ser disparado do player na direção, né, em direção ao clique, né, ao ponteiro do mouse no momento do clique. Então, para isso a gente vai ter que calcular ali o ângulo em relação, né, do ponteiro do mouse em relação ao player, e fazer um tratamentozinho ali para criar aquela velocidadezinha com a qual o nosso projétil vai se mover, né, em função da qual o projétil vai se mover. Então vamos lá, primeira coisa a gente vai criar o Event Listener no Canvas. Então vamos dizer aqui o nosso objeto CNV, nosso elemento Canvas, .add Event Listener. O evento vai ser o clique. E quando houver um clique, vou botar aqui uma arrow function,
recebendo como parâmetro um evento na variável E. Beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, só por segurança, é prevenir que o sistema processe qualquer evento que já esteja associado ao clique, né, ao ponteiro do mouse ali, quando for pressionado o botão esquerdo do mouse. Então a gente vai dar aqui um e.prevent default. Então dessa forma, caso houvesse algum método sistêmico, né, alguma coisa já por padrão associada ao botão esquerdo do mouse, a gente já iria prevenir isso. Então agora eu preciso criar o nosso ângulo, né, o valor do ângulo, capturando a posição no nosso plano cartesiano do clique do mouse, né, a posição do ponteiro do mouse no momento do clique, e descobrindo qual é o ângulo que ele está em função do player, né, com relação ao player. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui uma const que eu vou chamar de angle, e ela vai receber, eu vou usar aqui um método da API matemática do JavaScript, chamado math.athen2. Esse método ele vai retornar o valor do ângulo, recebendo por parâmetro a diferença entre dois pontos no eixo Y e a diferença entre dois pontos no eixo X. Então, primeiro eu vou pegar aqui a posição do ponteiro do mouse no eixo Y e vou subtrair da posição do player no eixo Y. Então, como é que a gente faz isso? Que é o evento que eu estou recebendo, ponto client Y, e aqui percebam que é uma palavra só, tá? Client, e o Y no final é maiúsculo. Então, isso aqui é a posição do ponteiro do mouse no eixo Y, no momento do clique, menos o nosso player.y. Então, aqui eu tenho a diferença entre a posição de dois elementos no eixo Y. Tá? Primeiro o ponteiro do mouse e depois o player, que é o ponto de referência. E agora eu vou pegar a mesma coisa no eixo X. Então, ponto client, aqui um X maiúsculo no final, menos o nosso player.x. Então, passando esses dois valores aqui como parâmetro, o math.athen2 vai nos retornar um ângulo, tá? O ângulo do ponteiro do mouse em relação ao player. Então, beleza. Agora eu vou criar aquele nosso objeto que vai armazenar a velocidade com que o tiro vai se mover na tela, para o eixo Y e para o eixo X. Então vamos criar aqui uma const, eu vou chamar de velocity, ela vai ser um objeto, ela vai ter um atributo X, e como a gente viu no vídeo anterior, o valor de X, né, quando a gente está trabalhando com ângulo, ele vai ser o math.cosseno do ângulo, angle, vezes a velocidade, que aqui a gente armazenou do shooting speed. Bota uma vírgula aqui no final, que a gente está dentro de um objeto. E agora eu vou passar da mesma forma para o atributo y, o seno, math.sin, seno do ângulo, vezes o shooting speed. Beleza, está criado o nosso objeto velocity. Agora eu posso finalmente criar o nosso objeto projectile. Então eu vou aqui pegar o nosso projectiles.push para inserir um elemento dentro do nosso array de projéteis. E aqui eu já vou criar um novo projétil. New projectile. Projectile, né? Projectile é no plural. Então, new projectile. E aí eu tenho que passar os valores que ele recebe por parâmetro, que é a posição em x, a posição em y, o raio, a cor e o nosso objeto velocity. Então a posição em x, como ele vai sair do centro, né, do núcleo do nosso player, vai ser player.x. A posição em y, player.y. O diâmetro, o raio do nosso shooting vai ser, do nosso projétil, eu vou botar ele valor 3. A cor vai ser o nosso 48 FCFF. E
nosso objeto velocity. Então, com isso, eu estou criando um novo projétil e já estou armazenando esse projétil dentro do nosso array de projéteis. Beleza? Está criado o projétil. Agora, obviamente, a gente precisa fazer a atualização de todos os projéteis, né, do nosso array dentro da função update, do método update. Então, vamos vir aqui embaixo no nosso update. E eu vou criar uma função que vai ficar responsável por gerenciar os nossos projéteis, né? Por gerir os projéteis. Então eu vou chamar isso de check projectiles. E eu tenho que criar essa função, né? Então eu vou criar aqui, ó, function check projectiles. Então a gente já viu, né, nesse canal várias, assim, diversas, muitas maneiras de se varrer um array e trabalhar os elementos desse array. Eu vou usar aqui talvez a menos comum e depois eu vou explicar por quê. Talvez não nesse vídeo, mas mais para frente, quando a gente fizer o vídeo de exclusão dos projéteis do jogo, aí eu vou explicar por que eu vou usar esse método. Mas por enquanto, prestem atenção no método aqui. Eu vou usar um for, tá? Uma estrutura de repetição for, onde eu vou criar uma variável índice, que ela vai ser criada recebendo o número de elementos dentro do nosso array de projéteis. Então, projectiles.length menos 1, né? Porque quando a gente está buscando o índice de um elemento dentro de um array, o valor desse índice vai ser igual ao número de elementos que foram percorridos até chegar ali, menos 1. Por exemplo, se eu tiver um array com um único elemento, esse elemento vai estar ocupando o índice 0, né? Então, o número de elementos, menos 1. Beleza? Ficou claro isso? Então, o índice vai ser criado recebendo o número de elementos, e eu vou dizer que enquanto o índice for maior ou igual a 0, a gente vai decrementar o índice em 1. Então ele vai começar a varrer o array do final e ele vai até o começo do array. Beleza? No próximo vídeo eu vou explicar por que a gente está fazendo isso. Então, para cada elemento, né, para cada índice dentro do meu array, eu vou criar um objeto, vou chamar de P aqui, mas é um projétil, tá? Que vai receber um projétil do array em função do índice. E eu vou chamar o P, né, o projétil, ponto update, um método de atualização daquele projétil. Então, se eu tiver feito tudo certo, vamos lá dar um F5 para atualizar. Quando eu clico na tela, olha lá que legal. Ele está criando já o projétil, disparando na direção do ponteiro do mouse. Beleza? Só tem um problema aqui, né? Eu estou criando projéteis, eu estou armazenando esses projéteis dentro do nosso array, e, na verdade, são dois problemas graves. Eu não estou destruindo os projéteis, então o array vai estar sempre com mais e mais e mais elementos. Eu não estou removendo esses projéteis do jogo, embora eles não estejam mais servindo para nada. E a gente continua mapeando a posição de cada um desses projéteis no nosso sistema. Então, assim, uma hora vai estourar a memória do computador. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar a destruição desses projéteis, tá? Quando eles saírem da nossa área de jogo, a gente vai identificar que a posição daquele projétil está além dos limites da nossa área de jogo, e aí a gente destrói esse projétil. E aí vai ficar claro por que eu optei por começar o índice do final do array e depois ir varrendo em direção ao início. Tá joia? Então, nesse vídeo é só esse o conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e fui!